780 toneladas. É isso que estava em jogo naquela manhã. Não estamos falando de grãos, de petróleo ou de qualquer outra commodity comum. Estamos falando de amônia. Estamos falando da matéria-prima que alimenta as linhas de produção que colocam munição nos canhões russos no fronte de batalha. E alguém decidiu que era hora de desligar essa torneira de uma vez por todas. Fica aqui a pergunta que vai te acompanhar durante todo esse vídeo. Como 18 drones conseguiram atravessar centenas de quilômetros de território russo, burlar 6 camadas de defesa aérea, enganar os sistemas mais caros que a Rússia possui, e destruir uma das fábricas mais importantes para o esforço de guerra russo, enquanto o governo em Moscou ainda tentava negar que qualquer coisa tinha acontecido? Porque essa história não é só sobre uma fábrica destruída. Ela muda tudo o que você pensava saber sobre como essa guerra está sendo travada. Naquela manhã, enquanto os operários do turno faziam sua ronda de rotina verificando pressões e anotando leituras nos medidores, 18 pontos saíam de algum lugar no interior da Ucrânia e cruzavam a fronteira em direção ao nordeste da Rússia. A distância entre a fronteira e o alvo era de 800 quilômetros. Para você ter uma ideia, é como sair de Lisboa e chegar a Berlim. Tudo isso percorrido por máquinas voando abaixo do radar, em silêncio, sem piloto, sem passageiros, sem volta. Mas o que havia no destino desses drones era uma instalação química responsável por produzir 1.700 toneladas de amônia por dia. Essa amônia alimentava a cadeia de produção de nitrato de amônio, que por sua vez abastece as linhas de enchimento de projéteis de artilharia que acabavam sendo disparados contra posições ucranianas no Donbass. Era um elo crítico. E alguém tinha decidido cortá-lo. A missão estava em andamento há 80 minutos quando um controlador de missão, sentado em algum bunker nos arredores de uma cidade ucraniana, começou a contar pontos na tela à sua frente. Ele sabia que perderia alguns drones. Ele havia dito à sua equipe para esperar 4 baixas na primeira hora. O que ele ainda não sabia era quais fuzelagens não iriam chegar. Os 18 drones que cruzaram a fronteira não eram todos iguais. Eles foram divididos em 2 grupos com funções completamente diferentes, construídos em torno de uma lógica brutal de sacrifício e sobrevivência. 12 deles eram estruturas leves de asa fixa, feitas de fibra de vidro e materiais compostos, com motor elétrico, sistema de navegação por GPS e inércia, e uma ogiva pequena na ponta. O custo de cada um era de aproximadamente $5.000. Eles não foram construídos para chegar. Foram construídos para serem abatidos. Para atrair o fogo. Para sugar os interceptores russos e abrir caminho. Esses eram os chamarizes. Os outros 6 eram completamente diferentes. Construídos na própria Ucrânia, com hélice de empurre traseiro, alcance operacional de 1.000 km e 75 kg de explosivo de alta potência na ogiva. Cada unidade custava $200.000. Eles foram construídos para uma coisa só: chegar. A lógica da missão era esta: os chamarizes vão na frente, absorvem os disparos, esgotam os carregadores de munição das baterias russas, e abrem o corredor. Os drones pesados avançam logo atrás e aproveitam cada brecha. Cada chamariz derrubado era um interceptor russo gasto. E cada interceptor gasto era um espaço a mais no corredor para os drones pesados. 12 minutos depois de cruzar a fronteira, uma bateria de defesa aérea russa localizada a 30 km dentro do território russo disparou 2 mísseis interceptadores contra os chamarizes. Cada míssil custava aproximadamente o mesmo que um carro de luxo 0 km. Eles foram usados para derrubar drones que custavam $5.000 cada. Os 2 mísseis acertaram.
Dois pontos na tela do controlador ucraniano se apagaram. Ele anotou o horário. Estava dentro do prazo previsto. 16 drones continuavam avançando em direção ao nordeste. Num posto de comando de defesa aérea russo, um oficial pegou um telefone e ligou para uma base aérea localizada a 500 quilômetros ao norte. O regimento de alerta daquela base opera interceptadores MiG-31BM, os caças mais rápidos da Força Aérea Russa. O cálculo que envolve colocar um desses aviões no ar é incômodo. Uma hora de voo consome o equivalente a $20 mil em combustível. O alvo que lhe pediam para interceptar custava $5 mil e voava mais devagar do que carros numa autopista. O oficial ordenou a decolagem mesmo assim. Porque a alternativa era deixar uma formação desconhecida alcançar seu destino. E esse tipo de decisão encerra carreiras militares. O caça com o indicativo de chamada Coronel 71 decolou em menos de 4 minutos. Em 2 minutos, já estava a 7.500 metros de altitude, acelerando para uma velocidade de cruzeiro superior à do som. O radar do avião, um dos mais potentes que a Força Aérea Russa possui, varreu o setor e localizou 16 contatos avançando em direção ao nordeste a 170 km por hora. Era uma intercepção que, no papel, deveria ter terminado a missão ali mesmo. 18 segundos após o lançamento do míssil, o buscador de radar ativo do projétil russo localizou o alvo. Analisou o sinal refletido e o descartou. O sistema de filtragem do míssil, projetado para distinguir alvos reais de ruído de fundo, funciona medindo a velocidade em que um objeto se move. Um caça inimigo, um bombardeiro, um míssil de cruzeiro, todos se movem rápido o suficiente para gerar um deslocamento claro na frequência do eco. Mas um drone voando a 170 km por hora gera um deslocamento que cai abaixo do limiar mínimo do filtro. O sistema não conseguia distinguir o drone do terreno passando abaixo dele na mesma velocidade aparente. Um míssil que custava $500 mil enterrou-se numa floresta. O filtro que foi projetado para evitar que o sistema desperdiçasse disparos em pássaros e balões meteorológicos havia tratado o drone como se fosse um pássaro. O piloto do Coronel 71 tentou novamente. Mesmo resultado. Comunicou ao comando do setor que os mísseis não haviam produzido efeito. 16 contatos continuavam avançando. O interceptador mais capaz da Rússia havia gastado quase $1 milhão em armas e combustível e não havia mudado nada. 3 horas após o início da missão, uma bateria de defesa aérea de longo alcance localizada no anel defensivo exterior da região de Moscou detectou os 16 contatos restantes a 152 km de distância. O comandante da bateria os observou através do sistema de rastreamento. Todos os protocolos doutrinários indicavam que ele deveria interceptar. Ele não pegou o comunicador. Por quê? Porque cada veículo de lançamento do sistema carrega 4 mísseis interceptadores. Cada um desses mísseis custa $4 milhões. E havia 16 contatos na tela. Se ele gastasse todo o carregador contra os drones e, logo em seguida, aparecesse um míssil de cruzeiro de longo alcance, um alvo que genuinamente requer um interceptador de $4 milhões, ele não teria mais nada para disparar. Ele observou os contatos durante 6 minutos. Depois os viu derivar para além da borda oriental da sua tela. Registrou o horário. E esperou que a próxima bateria da cadeia tivesse munição sobrando. O controlador ucraniano viu 16 pontos cruzarem o anel defensivo de longo alcance sem que ninguém os tocasse. No papel, era um resultado extraordinário.
Na prática, o que viria a seguir era a camada que a Rússia havia construído durante 18 meses com centenas de milhões de dólares especificamente para parar formações de drones que chegassem tão longe. Todos os receptores GPS da formação se apagaram simultaneamente. Não alguns. Todos os 16. Uma rede de interferência instalada em torres de telefonia celular ao longo do corredor havia saturado todas as bandas de frequência utilizadas pela navegação por satélite. Os satélites lá em cima continuavam transmitindo normalmente. O ruído no solo era forte o suficiente para tornar essas transmissões inaudíveis. O sistema cobria todo o corredor aéreo entre a fronteira e Moscou. Zona por zona. Faixa por faixa. Era o investimento mais caro que a Rússia havia feito para combater a ameaça dos drones, 2 anos de desenvolvimento, centenas de unidades instaladas, cobertura coordenada em todo o território. 10 dos 12 chamarizes restantes começaram a derivar. Seus sistemas de navegação agora operavam por inércia, baseados em bússolas e no último rumo confirmado antes de o sinal desaparecer. É como tentar chegar a um destino que você nunca visitou usando apenas uma bússola e a direção que te deram antes de todas as placas de trânsito sumirem. 2 desses 10 não conseguiram se recuperar. Um desviou para uma floresta e detonou contra uma árvore. Outro pousou silenciosamente num campo. O controlador se lembrou de respirar. E fixou os olhos em 6 pontos específicos na formação. Os 6 pontos que não haviam se movido nem 1 milímetro do rumo original. Antes de os drones pesados saírem do hangar ucraniano, engenheiros haviam carregado em cada unidade um sistema de navegação completamente diferente. Não coordenadas GPS. Imagens fotográficas. Um mapa visual de toda a rota, desde a fronteira até o alvo, construído a partir de fotografias aéreas e imagens de satélite. A curva específica de um rio ao sul de uma cidade. A geometria de um nó ferroviário. O perfil exato de uma linha de árvores perto de um reservatório. A cada 20 segundos, a câmera frontal do drone comparava o que via com o mapa armazenado e calculava a correção necessária para manter a trajetória correta. Quando a rede de interferência cortou o sinal GPS, os sistemas de navegação por imagem não registraram nenhum alerta. Eles nunca haviam usado o sinal que estava sendo bloqueado. Estavam navegando como um marinheiro navega por pontos de referência no horizonte, lendo o terreno, confirmando a posição, ajustando o curso. A rede de interferência em cuja construção e operação a Rússia havia investido centenas de milhões de dólares era irrelevante para o sistema que tentava cegar. Porque esse sistema nunca havia precisado do sinal que estava bloqueando. 8 chamarizes navegavam agora por inércia e esperança. 6 drones pesados se guiavam por imagens do terreno que sobrevoavam. A diferença entre esses 2 estados, adivinhar versus ler, era a diferença entre uma formação que conseguiria manter um rumo aproximado e uma formação que acertaria um conjunto específico de tubulações num edifício específico com um ângulo de aproximação específico. 14 pontos continuavam avançando em direção ao nordeste. 15 quilômetros até o alvo. Uma bateria de defesa de curto alcance localizada no corredor detectou a formação a 24 quilômetros em seu radar. O comandante havia lido os relatórios do setor. Sabia que 16 contatos haviam superado todas as camadas defensivas entre a fronteira e sua posição, sem uma única interceptação bem-sucedida. Mas ele tinha o carregador completo. 48 interceptadores de curto alcance, a configuração atualizada que a Rússia havia adotado depois de perceber que seus interceptadores de tamanho completo eram gastos rapidamente contra enxames de drones. A configuração original carregava 12 mísseis de longo alcance.
A nova configuração sacrificava alcance em troca de maior capacidade de fogo. 4 mini-mísseis em cada posição onde antes havia um projétil de tamanho normal. Alcance efetivo de 7 km em vez de 20, mas 4 vezes mais munição disponível antes de o sistema esvaziar. A uma velocidade de 170 km por hora, a formação cruzou o anel de engajamento de 7 km em aproximadamente 2 minutos e meio. Essa janela determinava tudo. Qualquer coisa que não fosse interceptada nesse intervalo escaparia para além do alcance do sistema. E nesse ponto da missão, não havia mais nada depois dele. Sua bateria era a última defesa funcional entre a formação e o complexo industrial. Ele disparou o primeiro míssil a 18 km, menor do que qualquer coisa que o sistema costumava disparar. Metade do comprimento, 1/4 do peso. Tempo de voo inferior a 9 segundos. Impacto direto. Um chamariz se desintegrou sobre um campo de trigo. Disparou mais 2 em rápida sucessão. 2 chamarizes a menos. Depois 1/4, 5º, 6º, 7º míssil. Em 40 segundos, havia disparado 7 vezes. 3 haviam errado o alvo. 4 chamarizes foram destruídos. Então ele observou quais contatos continuavam se movendo. Os 6 contatos com assinatura de radar ligeiramente diferente, os que carregavam as ogivas pesadas, os que nunca haviam desviado durante a zona de interferência, todos continuavam em trajetória de aproximação. Ele havia gasto 7 interceptadores nos alvos errados. Não por incompetência, mas porque a formação havia sido projetada em torno da doutrina de interceptação que ele seguia. Ameaças frontais primeiro. Priorizar os contatos mais próximos. Era o treinamento padrão. E era exatamente a sequência que havia sido projetada para ser explorada. Os chamarizes voaram na primeira onda porque os planejadores sabiam que as baterias se concentrariam na primeira onda. Os drones pesados se posicionaram atrás deles porque, no momento em que o radar determinasse quais contatos traseiros carregavam as ogivas reais, esses contatos já estariam no limite posterior da janela de engajamento. O limite que os mini-mísseis não conseguiam alcançar com geometria de interceptação padrão. 6 drones pesados entraram na zona de cobertura da bateria. 5 saíram pelo outro lado. A 20 km do alvo, havia ainda 34 mini-mísseis sobrando no carregador. E 5 drones pesados com 75 kg de explosivo cada, todos em trajetória final de aproximação. A 23 km da fábrica, uma equipe russa de drones interceptadores móveis fez a última tentativa. Um pequeno fuselagem foi lançado de um trilho de catapulta num campo de trigo. Sem ogiva. Apenas uma seção dianteira densa e velocidade suficiente para destruir um alvo mais lento por impacto puro. Rastreamento visual assistido por inteligência artificial, a uma fração do custo de qualquer míssil na cadeia defensiva. O interceptador mergulhou contra um chamariz que vinha atrás e colidiu. Ambos se desintegraram no contato. Um segundo interceptador decolou 2 segundos depois e desviou de sua trajetória em direção a um bosque. Um terceiro nem chegou a ser lançado. O sistema de rastreamento visual perdeu o sinal por causa da névoa matinal. O controlador ucraniano contou os pontos restantes. 9 contatos, 5 drones pesados, 4 chamarizes. 15 km até o objetivo. A 8 km de distância, algo mudou na tela. O rumo do drone pesado líder desviou meio grau. Depois mais meio grau. E então se fixou numa nova direção.
Os outros 4 drones pesados o seguiram em questão de segundos, não em formação fechada, mas cada um ajustando de forma independente para um ângulo de aproximação ligeiramente diferente. Os sistemas de navegação por imagem haviam trocado de modo. A navegação de rota havia terminado. A fase de seleção de alvos havia começado. Os mapas de rota armazenados foram substituídos por imagens de satélite pré-carregadas do complexo industrial. Cada drone estava agora lendo a assinatura visual específica do seu alvo designado. A pegada retangular de uma coluna de Rieter. A geometria de um conjunto de tubulações da sala de compressores. O perfil do telhado de um edifício de produção. 5 drones. 5 alvos individuais. 5 vetores de aproximação final. Um chamariz que navegava com seu antigo sistema de inércia desviou aproximadamente 100 metros do rumo designado e colidiu contra uma estrutura metálica soldada sobre um dos grandes tanques esféricos de armazenamento de amônia no perímetro norte da fábrica. Um clarão breve. Uma nuvem de destroços. Sem detonação secundária. O tanque estava chamuscado, mas intacto. Na sala de controle da fábrica, quem tivesse visto aquele impacto teria concluído que a estrutura de proteção havia funcionado. E havia funcionado. Mas não para o trabalho que importava. 3 anos antes, engenheiros haviam soldado estruturas de aço gradeado sobre cada esfera de armazenamento de amônia líquida na fábrica após uma série de ataques anteriores com drones. Depois desses primeiros ataques, equipes de inteligência adversárias haviam coletado imagens de satélite e mapeado todas as estruturas que haviam sido modernizadas e reforçadas. Durante o planejamento desta missão, qualquer esfera com uma grade protetora foi marcada como alvo secundário reforçado. Qualquer coluna de Rieter, sala de compressores, subestação elétrica ou edifício de produção localizado na mesma estrutura, mas sem grade protetora era o oposto: desprotegido, sem vigilância e com prioridade máxima. O investimento em proteção dos tanques havia indicado com precisão quais equipamentos de produção não haviam sido protegidos. O drone pesado número 1 confirmou coincidência visual com a coluna do Rieter de amônia número 1 a 130 metros de altitude e prosseguiu para a aproximação final. Sem mais correções de rumo. Aquela máquina havia voado 800 km para ler aquele retângulo específico de geometria de tubulações. E mergulhou. 75 kg de explosivo de alta potência atingiram uma coluna de Rieter operando a 200 atmosferas de pressão interna. A coluna não simplesmente explodiu. Primeiro houve uma falha estrutural que durou aproximadamente 3 milissegundos. Depois o gás sob pressão encontrou o caminho de menor resistência pela brecha criada. E finalmente se incendiou quando cada metro cúbico de gás liberado num raio de 40 metros atingiu seu limiar de autoignição na mesma fração de segundo. Uma bola de fogo subiu 300 metros acima do portão da fábrica e deixou uma coluna de fumaça visível nas imagens de satélite tiradas desde a órbita. A ogiva de 75 kg havia contribuído com aproximadamente 10% dessa energia. Os 90% restantes vieram da própria fábrica. De 200 atmosferas de amônia, hidrogênio e gás de síntese a plena carga de produção. A ogiva foi o gatilho. A fábrica fez o resto. No momento do impacto, a linha de produção número 1 produzia 1.700 toneladas de amônia por dia. Naquele momento, estava produzindo cinzas e escombros estruturais. O drone pesado número 2 comparou a sala de compressores da linha de amônia número 2 com as imagens que carregava, confirmou a pegada visual e penetrou na segunda linha de produção.
O número 3 se orientou para o edifício de produção de nitrato de amônio, onde o explosivo para os projéteis de artilharia era processado, e mergulhou com o nariz apontado para baixo. O número 4 localizou a planta de ácido nítrico numa segunda passagem da câmera e entrou. O número 5, o mais calculado dos 5, ignorou os alvos de produção óbvios e se dirigiu para a subestação elétrica que abastece a linha de amônia número 3, que estava desconectada para manutenção. Mesmo depois que a Rússia completasse os reparos estruturais, aquela subestação precisaria ser reconstruída antes que a terceira linha de produção pudesse voltar a receber energia. No bairro residencial adjacente à zona industrial, 2 moradores sacaram seus celulares assim que a rede foi restabelecida e publicaram vídeos da coluna de fumaça que subia sobre a fábrica. No dia seguinte, ambos foram convocados a uma delegacia. Ambos apareceram num canal estatal de Telegram e leram declarações preparadas pedindo desculpas por terem compartilhado imagens de um ataque que, de acordo com as comunicações oficiais do governo, nunca havia acontecido. Um ataque que 18 drones haviam executado contra uma das infraestruturas mais críticas do esforço de guerra russo. Um ataque que havia passado por 6 camadas de defesa aérea sem uma única interceptação bem-sucedida dos alvos que importavam. Um ataque que havia revelado, de forma brutal e irrefutável, que a filosofia de defesa em camadas que a Rússia havia construído com bilhões de dólares ao longo de décadas tinha brechas suficientemente grandes para que drones de $200 mil voassem direto por elas. Mas o que mais incomoda não é o que aconteceu naquela manhã. É o que aconteceu depois. O mesmo sistema de navegação por imagem que voou 800 km para ler a pegada de uma coluna de Reator continuou carregando novos mapas visuais antes mesmo de essa missão ter pousado. A lógica de seleção de alvos que produziu 5 impactos simultâneos num único complexo químico havia sido aplicada a uma lista que se estendia muito além daquela fábrica. Analistas militares indicam que a próxima instalação nessa lista ainda não sabe que está nela. Fontes militares sugerem que o intervalo entre missões desse tipo está diminuindo, não aumentando. A guerra que o mundo pensava conhecer mudou naquela manhã. E a pergunta que ninguém consegue responder ainda é: quantas fábricas precisam virar cinzas antes que algo maior mude também? Se essa análise abriu seus olhos para o que está realmente acontecendo nessa guerra, deixa o like agora. Inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque as próximas missões já estão em andamento. E você vai querer saber quando elas acontecerem.